Imaginou que tu ia ser multiplicado por 8? Imagina, hein? Que lucro para a humanidade, Silvio, né? Com toda essa minha modéstia, né? Somando as idades, nós chegamos a quanto aí? Quase 500. Por aí. Quase 500 anos. O que mostra que tu já não é mais criança. O tempo passa, o tempo voa e a poupança dos meninos continua na boa, né, senhor? Exatamente. Os comerciais também, aqueles mais marcantes, se mantêm. Estilo Cobertores Paraíba. Já é hora de dormir, não espere mamãe mandar. Um bom sono para você e um alegre despertar. Tu quer coisa mais lúdica, mais romântica do que isso, Júnior Maicá? Olha, Silvio, não espero nada mais do que isso. Aliás, eu queria que o senhor me contextualizasse. O que é isso que o senhor cantou agora? Rapaz, isso era da década de 60, um comercial dos Cobertores Paraíba. E aquele xadrezinho? Nem me lembro se era xadrezinho, mas se tu entrar aí no YouTube, tu vai pegar. Um dos mais marcantes foi esse aí, Cobertores Paraíba. E era um comercial que rodava, e eu acho que entre a novela e a programação das 9, né? Que era justamente para as crianças se ligarem que a partir de agora é uma programação mais adulta. Então, só não espere mamãe mandar, vai para casa e deixa a turma tranquila pela TV. Era 9 da noite, era uma espécie de toque de recolher para as crianças. Então já é hora de dormir, não espere mamãe mandar. Um bom sono para você e um alegre despertar. Se tu fosse criança na década de 60, tu irias ouvir isso aí antes de dormir às 9 da noite, Júnior Maicá. E aí não ia poder ver o Ring 12 Maria Magazine. Eldio Macedo. Eldio Macedo apresentando o Tigre Paraguai, o Homem Montanha, Escaramuche, né? Escaramuche que era mascarado, mas depois tirou a máscara. Verdugo. Fantomas, Verdugo. Qual é a diferença do Verdugo pro Fantomas? Eu não lembro, Kleber. Eu sei que tinha um que tinha a perna dura. Mas eu não sei se eram os dois até que tinham a perna dura. Não sei. Mas porque a vestimenta, a máscara, inclusive, era a mesma, não era? Eu acho que era uma vestimenta preta e a máscara era no estilo dos lutadores mexicanos, né? Exato. E depois teve a Bandeirantes fez uma releitura, um relançamento, eu acho que já é final dos anos 80, acho que início dos anos 80. Aí alguns desses personagens voltam, né? Os mascarados, os que são, digamos, customizados voltam, né? Porque é só botar uma outra pessoa com a mesma roupa. E aí tinha um gorila que era o King Kong, né? King Kong, e o seu filho René. Até hoje eu não entendi por que era King Kong e o seu filho René. E aí tinha uma outra atração dessas coisas que eles montavam, que era o Homem do Gelo. O Homem do Gelo, invariavelmente, era um azarado, porque ele passava com a barra de gelo, né, com uma toalha no ombro, e onde ele passava, né, em volta do rio, ele tinha uma hora que ele ia passar, porque ele tinha que levar o gelo, não sei pra quê, e alguém jogava, né, voava a cadeira, alguém se tirava em cima do outro. O Homem do Gelo, onde aparecia, tu sabia que ia ter confusão, né? Nas lutas de Ring 12, o que mais acontecia eram cadeiras voando. Tinha o Gran Caruso, que era do mal, e eu acho que o lutador mais marcante foi o Ted Boy Marino, que depois fez parte do primeiro grupo dos Trapalhões. Há pouco tempo eu falei isso aqui no programa. Tinha o Ted Boy Marino. Para ver o sucesso que isso tinha no público, né? Exatamente. Então tinha Vanusa, Ted Boy Marino, Vanderlei Cardoso, Renato Aragão e Dedé Santana. Primeiro grupo dos Trapalhões na década de 60. Agora, só para contextualizar, para quem não está entendendo nada, porque eu imagino que nesse momento deva ter centenas de milhares de pessoas nos assistindo que não estão entendendo nada. O Ring 12 era um programa no ginásio da Brigada Militar de luta livre, combinada, evidentemente, todas as noites de domingo, a partir de 9 horas, mais ou menos, cuja apresentação era do Eldio Macedo. Cara, eu acho, Kleber, que nós tínhamos ali 100% de audiência, da audiência da televisão nos domingos à noite no Ring 12. Ah, com certeza, com certeza. E o engraçado é esse detalhe, né? Que era uma luta combinada, né? Tu tinha toda uma técnica de fazer de conta que tu batia e uma técnica da queda, né? Para não se machucar. Se aquilo fosse de verdade, tu não conseguia fazer 2 semanas seguidas, né? Assim, e eu tinha essa segunda
edição aí, que anos mais tarde a Bandeirantes colocou no ar, eu tinha um vizinho que não conseguia dormir, que não assistia porque ele não conseguia dormir, ele ficava impressionado com as lutas, com a violência. Pô, até o dia que alguém contou para ele, mas isso é tudo combinado, ele não acreditou, acho que ele não acredita até hoje, né? O ginásio da Brigada Militar, né, Maicá, que agora está destruído, um símbolo da cidade está destruído, de Porto Alegre, ele foi inaugurado em 1963, eu acho que meio que às pressas, em função de que para Porto Alegre foi marcada a Universiade, que era uma espécie de Olimpíada de estudantes do mundo todo. Cara, era um negócio, eu tento imaginar como deveria ser. Eu acho que a Universiade aqui em Porto Alegre deve ter durado 2 semanas. Eu fico a imaginar o que era Porto Alegre naquele ano de 63, durante uns 15 dias seguidos, com atletas estudantes do mundo todo circulando, Júnior Maicá, pela cidade. O que poderia ser? Só mais de 50 anos. E hoje em dia parece ser uma coisa impensável, né, Silvio? Qualquer tipo de intercâmbio, de aglomeração, a gente não sabe nem quando vai poder viajar novamente, né? Nem que seja de carro ali para o Uruguai, imagina nos dias de hoje. E Porto Alegre ter sido protagonista disso é muito bom, né? Esses intercâmbios. Eu me lembro do Fórum Social também, que acontecia aqui em Porto Alegre, tinha... né? A Copa do Mundo também foi um intercâmbio cultural muito grande. Esse tipo de evento é sempre muito importante para as cidades. Isso é verdade, mas tu pega a Copa do Mundo, nós estamos em 2014. Imagino qual é a população de Porto Alegre. 1.100.000, por aí, 1.200.000. Né? 1,5 milhão. Lá em 1963, há quase 60 anos, na época da Universiade aqui, o que Porto Alegre devia ter, cara? 500 mil pessoas, talvez, como população, 500, 600 mil pessoas, e daqui a pouco se deparando com uma coisa absolutamente inusitada na cidade, que era o trânsito absolutamente normal de atletas estudantes do mundo todo em Porto Alegre, e que centralizavam a sua participação nas competições exatamente nesse ginásio da Brigada Militar. Olha, deve ter sido umas 2 semanas maravilhosas aqui. Naquela época, acho que o Hotel Umbu estava funcionando a pleno, Silvio. O Hotel Umbu estava, sim. Vai ter que responder por isso. Eu estou notando... Dei uma volta bonita. Não, fosse bem. Eu estou notando que tem alguém tentando participar sem que tenha sido convidado. E eu estou enganado, o Kleber, o Maicá. O forasteiro, o estrangeiro? Forasteiro? Eu não estou compreendendo. Quem é que está aí, hein? Olha, ele me pareceu idêntico a alguma pessoa que há muito tempo atrás andava por aqui, mas eu está muito parecido. Alguém, por favor, pode passar o nome dele para mim, por gentileza? É Francisco. Francisco! Onde é que tu anda que eu nunca mais te vi? Tu tá trabalhando ainda do nosso meio, Francisco? Fala, Chico Garcia, direto de São Paulo. Que honra falar com esse... Eu tô até meio intimidado assim, de falar com esse quilate aí. Quero pedir desculpa para vocês, porque eu estou... É uma resposta ampla, né? Eu estou em São Paulo, eu estou no prédio do Grupo Bandeirantes aqui em São Paulo, e eu estou num dos camarins, num corredor que tem um acesso de internet um pouco dificultado. Então, eu estou ouvindo vocês muito bem, não sei se vocês estão me ouvindo sem cortes, mas a imagem está um pouco prejudicada. A minha, eu acho. Tu tá congelado, cara. Tu anda congelado nesse momento, é isso? Não, tá frio aqui em São Paulo, mas não para tanto. Possivelmente é a internet. Mas eu quero dizer para vocês que eu continuo, sim, nesse meio, é que às vezes não chega no país aí, né? Agora, como eu estou um pouco fora da nossa república aí, às vezes não chega a informação até aí. Eu tive que pegar um passaporte, vir para cá, então eu trabalho em projetos para o nosso Rio Grande do Sul aí. Bom, o Chico Garcia está no Grupo Bandeirantes, participa lá do programa... Tu participa aberto. Aí é jogo aberto, né? Mas não chega a ser Donos da Bola, como aqui? O Donos da Bola é o do Neto, que vem na sequência. Ah, perfeito, é o do Neto, porque aqui a gente tem os Donos da Bola também. Agora.
Deixa eu fazer uma solicitação aí ao Júnior Maicá, que está perto do nosso Júnior B, para tentar melhorar um pouquinho a internet do Chico Garcia, porque o Chico, além de estar... Ó, o Chico está falando aí. Eu acho que ele não está nos ouvindo também. Dá só uma tiradinha. Júnior B, faz o seguinte, só dá uma tiradinha no Chico e volta a falar com ele, porque o Chico, a imagem está congelada e o áudio dele também está prejudicado. Fala com ele, por gentileza. Só dá um minutinho para a gente aí, ô Chico. E a gente tem muita coisa para conversar nesse Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. O nosso parceiro Chico Garcia foi nosso companheiro da Rádio Gaúcha, né, Kleber? Depois foi para Bandeirantes aqui em Porto Alegre, e da Bandeirantes foi para Bandeirantes em São Paulo. E teve um bom tempo com a gente, alguns anos trabalhando lá, inclusive como analista de arbitragem, não foi, Kleber? Exatamente, né? O Chico fez o curso de arbitragem e eu acho que ele foi sucessor de quem? Acho que ele ficou entre o Henrique Marques, né? Era Renato Marcília, daí o Henrique Marques, a gente produziu ele para ser um especialista em arbitragem, aí o Henrique saiu, eu acho que aí o Chico veio e depois o Chico saiu e o Leonardo Caciba foi chamado. Antes do Caciba teve o Galas. E nesse meio tempo teve o Roque José Galas. Roque José Galas, é verdade. Então o Chico estava mais ou menos no meio, e o Chico Garcia, que fez o curso também de arbitragem, e se transformou, Júnior Maicá, no analista de arbitragem da Gaúcha por um certo tempo durante as competições de futebol, Maicá. Pois lembro bastante do Chico na Band também, né? Na TV, na rádio, mas principalmente na Band TV aí. E agora fazendo essa presa aí, né? Representando legal lá na Band também esse programa. Eu acho muito divertido o esporte da Band. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz pro Neto também. Eu acho o Neto um cara extremamente engraçado, né? É uma abordagem diferente de comentar futebol. Para mim serve muito. Eu acho que o povo fala assim sobre futebol, né? Então eu acho que o Neto faz muito bem isso. Eu gosto muito Aliás, a Band, Silvio, faz um trabalho muito legal de redes sociais também, a Band e o SBT, né? É um trabalho muito forte de YouTube, os programas com muita audiência, né? Postados no YouTube também, acessível para todo mundo. Já não basta ser um canal de TV aberto. Acho muito legal o trabalho da Band e do SBT também. A Band é muito talentoso, né? Só que é um pouco exagerado. Mas exagerado o Fabiano Baldasso também é. A diferença entre o Neto e o Fabiano é que o Fabiano sabe bater bem falta. Mas bate no Neto. O Baldasso não gosta do Neto, né? Sim. O Neto tem uma bronca, né? Daqui a pouquinho o Chico volta, talvez ele possa falar isso. O Neto tem uma bronca com o Internacional, porque na época que ele era jogador do Guarani, o Inter dependia de um resultado do Guarani e acertou com o Guarani que pagaria em caso de vitória. O Internacional assim, devia uma vela para cada santo. E aí o Internacional... o Guarani venceu o jogo, ajudou o Internacional, só que aí ele teve uma combinação lá que o resultado do Guarani não importava, porque o Internacional também venceu, né? E aí até hoje o Inter não pagou o Guarani, e o Neto tem essa bronca do Inter desde aquela época. Nossa senhora, vamos ver se o Chico pode esclarecer isso pra gente daqui a pouquinho. Como eu disse aqui no Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Todos os dias para conferir aqui. Júnior Maicá, diga, Silvio, tu dirias que tem algum destaque maior da área do futebol nesse momento? Eu tenho sim, Silvio. Tem uma discussão que é a seguinte, né? Se falou ontem, hoje também, né? A movimentação, o noticiário europeu começa mais cedo, né? Amanhece mais cedo por lá. E se fala muito na possibilidade da Champions League ser encerrada com uma sede única, né? Uma sede única ou alguns países recebendo os clubes e os jogos, sem torcida, obviamente. E essa discussão chegou aqui no Rio Grande do Sul, Silvio. Existe uma bandeiras, de acordo com a situação em relação ao Covid. Então, as cidades que podem receber futebol, elas têm que ser, elas devem estar sinalizadas. O Júnior, daqui a pouco ele retoma essa explicação, essa explanação que ele estava dando, relacionando aí as ligas europeias, a Champions com o Gauchão. Ontem tinha uma coisa muito interessante sendo debatida no basquete, né? Os dirigentes da NBA estavam decidindo em retomar o campeonato a partir de 31 de julho, com todos os 22 times concentrados no complexo da Disney em Orlando, na Flórida. Aí eu acho que é a condição ideal, né? Só que aqui no Brasil a gente não tem essa possibilidade de fazer uma coisa tão organizada, né? E tão simples, né? Botar todo mundo em condições de qualidade, né? Imagina
tu ficar hospedado na Disney, né? E bota para jogar, seria o mundo perfeito, só que aqui não dá para realizar isso. Eu estou preocupado também, Júnior, acho que o Júnior já está de volta, né, com essa movimentação que tem, porque sábado tem conselho técnico no Rio de Janeiro, sexta-feira tem conselho técnico em São Paulo, os estaduais nesses 2 estados, que são os principais focos de contaminação do coronavírus, vão começar a ser agilizados, então a gente vai ter futebol possivelmente em julho, e aqui no Rio Grande do Sul também está se pensando nisso. O Caxias já conseguiu autorização para voltar aos treinos, né? Conversou com o prefeito, amanhã tem teste nos jogadores, nos funcionários e no grupo de trabalho. O Aimoré, através do presidente Ronaldo Vieira, conversou com o prefeito Ari Vanazzi também, pedindo no próximo decreto do município que o Aimoré seja liberado. E o São Luís, que está numa situação tranquila, né? Porque Ijuí aquela região lá, a região 13 do mapeamento do governo, é uma região que praticamente não tem caso. Então, São Luís talvez já volte num nível mais complexo de treinamento, não só o trabalho físico, como o Grêmio Internacional e São José estão realizando, mas podendo fazer trabalhos em grupo, trabalhos coletivos. Só retomando ali, Silvio, tá me ouvindo bem agora? Sim, chegando bem. Boa. É que é o seguinte, essa questão da sede única voltou, essa pauta, né? Porque, bom, os campeonatos precisam ser retomados e aqui no Rio Grande do Sul as cidades foram marcadas, foram tagueadas por bandeiras, né? E para receber jogos, a cidade tem que estar marcada com a bandeira amarela. E no momento, de todos os clubes que estão no Gauchão, somente Ijuí poderia receber jogos. Só que a gente sabe, né, que Ijuí não tem como, por exemplo, ser uma sede única. Então se discute algumas maneiras para voltar ao futebol. Se entende que o Rio Grande do Sul tem uma situação, de certo modo, controlada em relação ao coronavírus. E, claro, o futebol voltaria sem torcida, né? Sem aglomeração. Então, algumas cidades que não estão no radar, por exemplo, Santa Cruz é uma cidade que poderia receber jogos, começa essa discussão. Tá aqui o pessoal sempre me manda um roteirinho aqui pro programa, né? O pessoal da nossa produção. Diante desse quadro, um dos cenários desenhados pela Federação Gaúcha, terminar o gauchão com disputa de jogos somente nas cidades que estiverem liberadas, na questão, né, das bandeiras. Outras cidades com bandeira amarela no Rio Grande do Sul são Santa Cruz do Sul e Bagé. Santa Cruz tem 2 estádios, né? Bagé não sei se teria condição, né? O estádio já não sei se não teria como receber jogos de primeira divisão. Mas, Silvio... A questão não é o estádio, né? Eu acho que a questão é o gramado. O gramado, Torcida não vai ter, né? A dimensão do gramado, segurança, área de escape, essas coisas aí, né? Infraestrutura para TV. Deixa eu só dizer para vocês que o Chico já tá em contato conosco de novo. E eu acho que agora a internet tá boa. O problema é que ele foi parar na rua agora, o Chico. Então ele tá pegando todo o vento de São Paulo em cima nesse momento. Agora tu tá tremendo, Chico. Benfica, eu estava tentando um lugar mais reservado, mas a internet não colaborou, então vim para a rua aqui para poder conversar com vocês. Foi exatamente isso que vocês falaram antes, viu? Eu sucedi o Henrique Marques, e aí depois veio o Gaciba ali, num período curto, e na sequência o Diori. E o Kleber foi, inclusive, o cara que, eu me lembro até hoje, né? Ele entrou aquele estúdiozinho da redação, estúdiozinho pelo tamanho, né? Não pela importância, em que o Antônio Carlos Macedo fazia o Chamada Geral, todo lado uma obra, que legal. E aí o Kleber falou, o Henrique tá saindo, tá um curso abrindo lá na federação, tu não quer fazer, virar o nosso comentarista, e eu vivi enchendo o saco do Kleber, né, para fazer Copa Paquetá, jogos do Juventude, que ninguém queria fazer, e aí ele me mandava nos fins de semana. E aí depois a gente fez várias histórias juntos aí, né, eu produzi o Benfica no Esportes ao Meio-Dia durante muito tempo, o Estúdio B foi um grande projeto que a gente participou também. Foi muito legal. Tenho história com os dois aí e guardo com muito carinho. Porra, mas tu agora tá me surpreendendo. O Esportes ao Meio-Dia foi naquele momento que tu me produzia em que a audiência estava muito ruim? Possivelmente. Possivelmente. Que eu como produtor, Silvio, foi uma escola, assim, mas não tinha jeito, não era a minha praia, não. Chico, eu vou te dizer uma coisa, a gente brinca aqui, porque a gente se conhece há tanto tempo, assim, o Kleber te conhece há tanto tempo, e eu acho que a tua relação com o Maicá é mais dos últimos tempos. Mas assim, ó, a gente tem um carinho especial por ti.
porque a gente convivia com um ser humano maravilhoso e com uma história, Júnior Maicá, maravilhosa. Porque o Chico, quando entrou na Gaúcha e foi trabalhar de manhã cedo com o Macedo, ninguém sabia dessa história, ficou sabendo depois. Ao mesmo tempo, o Chico trabalhava como garçom para buscar um dinheirinho a mais, uma coisa assim, para poder se manter, pagar estudos, acredito eu, esse tipo de coisa. Então, esse cara que está na nossa frente, Chico Garcia, que hoje está na Bandeirantes lá em São Paulo, fez tudo isso. Cada um de nós tem esse tipo de história, mas a do Chico, assim, foi realmente maravilhosa, porque a gente não sabia, nós ficamos sabendo depois. Era exatamente assim, Chico? Na verdade, nem os meus pais sabiam. Essa história é incrível, porque o meu pai, sempre ouvinte de rádio, né? Então ele realizou um sonho quando ele me viu trabalhando na Rádio Gaúcha. E ele até hoje, né? Ele entra em qualquer táxi, ele fala com qualquer pessoa, ele faz questão de dizer que é meu pai. Aquele orgulho natural, né? E ele não queria me ver exposto numa situação que daqui a pouco, enfim, né? Pô, eu já estava no ar muitas vezes na Rádio Gaúcha, mas o que acontece, né? Eu recebi um valor de estágio, né? Que mal dava para pagar minha faculdade. Então, cada festinha que eu fazia lá, infantil, era R$30, de adulto era 40, no final de semana dava 70, no final do mês, se eu trabalhasse todos os finais de semana, porque o trabalho com o Gaúcha Hoje ali me ajudava nisso, eu trabalhava só de segunda a sexta e sábado só de manhã. Então, eu tinha o sábado à tarde livre, o domingo à tarde livre. E aí eu comecei a fazer isso para tirar uns R$300 a mais no final do mês, e isso me ajudava a pagar 1, 2 cadeiras da faculdade. Eu levei 10 anos para me formar. E naquele período foi o que me ajudou, só que o meu pai não queria. Então eu falava, não, eu tô indo para balada e tal, e eu ia trabalhar. E aí... mas e a roupa? Então, e aí teve uma história engraçada, porque um amigo do meu pai tinha uma assistência técnica ali na Silva Jardim, chamada Teletrim, consertava telefone, secretário eletrônico e tudo mais. E eles todos se conheciam ali na volta, porque a gente morava na esquina, na Freire Alemão. E aí um amigo do meu pai encontrou, e meu pai almoçava em casa. Meu pai e minha mãe almoçavam em casa, porque a loja era muito perto, né? Então eles fechavam a loja meio-dia, reabriam 1h30. Nesse trajeto, esse arquiteto encontrou os meus pais e falou assim, pô, encontrei o filho de vocês no fim de semana, numa festa lá, ele foi muito educado, me atendeu super bem, e eles, e tal, não entenderam absolutamente nada, né? Chegaram em casa ao meio-dia, e aí eles entraram no meu quarto, eu nunca me esqueço, e com uma cara do tipo, o que tá acontecendo, assim, o que tu tá escondendo da gente? E eu tinha uma mochilinha que ficava em cima de uma bancada, e aí no instinto, né, de pai, a primeira coisa que ele fez foi abrir aquela mochila, e lá saiu um avental e uma gravata borboleta. E aí, na hora, eles imaginaram, pô, meu filho tá na noite, fazendo alguma coisa, né, algum tipo de, sei lá, algum tipo de trabalho alternativo. E aí, eu falei, calma, gente. Só de avental e gravata, imagina. Exato, porque foi só o que saiu da mochila, só um avental e a gravata borboleta. Não tinha lá calça, camisa e tudo mais. E aí, na hora eu falei, calma, gente, eu tô trabalhando de garçom. E aí eles meio que ufa, né? Aí eu contei toda a história. Mas isso já tinham se passado alguns meses. Que história essa aí. Agora, eu quero saber como é que tu era de garçom. Tu equilibrava bem a bandeja? Quantos pratos tu colocava ali? Ou tu só servia bebida? Como é que era feito isso aí? Eu era garçom de bebidas. E isso foi uma surpresa até para mim. Na verdade, os meus pais nem acreditaram, porque eu sempre tive a fama de destrambelhado, né? Eu sempre derrubei tudo dentro de casa. E aí, pô, garçom de bebidas, como assim? Foi um desafio. Porque eu simplesmente topei, não, o cara me convidou, não, pô, ganhei um dinheirinho aqui, um troquinho, beleza, uma casa de festas, evento fechado, pô, tudo certo. Aí depois eu pensei, tá, mas eu não sei fazer isso, eu não sei carregar uma bandeja, e tem técnica para isso. Pô, eu passei a respeitar esses caras muito mais, né, a gente não se dá conta, porque a técnica é o seguinte, tu apoia a bandeja no antebraço, né, porque ali tu tem mais força. Só que o grande segredo, Silvio, é porque eu para não fazer muitas viagens, eu tinha que lotar aquela bandeja com
não só quantidade, mas várias opções. Então tinha que botar a Coca-Cola, mas tinha que ter a Coca-Cola zero, tinha que ter a Suquita, tinha que ter o Guaraná, tinha que ter, entendeu? Tinha que ter vários, porque daqui a pouco eu chego lá, o cara, não, eu quero uma soda, não digo, putz, aí tem que voltar, entendeu? Então eu tinha que ir com tudo. E o grande desafio era você segurar com uma mão, puxar com a outra, e aí quando tu puxa uma garrafa no meio de umas 8 ali, a tua mão sobe, né? Porque o peso muda. E aí pode dar uma besteira, né? Então, e puxar e ainda servir o cara. Servir o cara, continuar e segurando a bandeja com o restante das bebidas. E isso desviando de criança correndo. Foi. Só teve uma vez que eu fui fazer esse exercício, era numa festa de adulto, como a gente chamava, eram uns 15 anos, formatura, não lembro, e era vinho tinto. E quando eu fiz isso, a taça de vinho, ela deitou e espatifou em cima da mesa. A mulher estava de branco. A sorte é que ela estava um pouco afastada da mesa e que na respingada não pegou. E aí tem que manter a calma, né? Diz, não, só um minuto que eu já volto e tal, manter e tal. Tremendo por dentro, né? Mas vai lá, faz a limpeza. Tudo. Foi uma única vez que aconteceu. Eu acho que é um saldo positivo até. Tu já contou essa história aí nos teus vídeos, nas tuas lives, não? Eu acho que não, eu já contei para algumas pessoas, assim, mas não lembro de que contar. Ô, Maiká, tu que é um conhecedor das novas ferramentas digitais, esse homem não tem que contar isso? Não, mas o Chico... Essa ideia tá caindo de bandeja. Muito bom. Mas o Chico... Atenção, Kleber Grabowski, a partir de agora vai se retirar, vai embora do programa, depois dessa. Vai pro cantinho do pensamento. O Chico participou comigo no podcast, né? Ele contou a história dele, de vida dele, do processo de chegar até onde ele está. Foi muito legal. Eu até vou vender meu peixe aqui, tá lá no Spotify, o Bebendo e Falando com o Chico Garcia. Foi muito legal, né? O papo. O Chico contou essas e outras mais, digamos assim. Né? A diferença é que nesse podcast, né, geralmente é o Júnior que serve a bebida, dessa vez foi o Chico que serviu a deixa comigo. Não, foi o primeiro gravado durante a pandemia, então foi à distância, né? O Chico tava na casa dele. Nesses podcasts ele serve a bebida sem usar a bandeja. Sim, sim. É um negócio aquele de qualquer maneira, ele vem ali com a garrafa dele de cerveja. O Maiká me fez eu abrir um uísque às 3 da tarde. Pode acontecer. Que coisa espetacular isso aí. Agora eu vou te dizer eu já quero falar com o Chico sobre o futebol em São Paulo, por exemplo. Mas um dia, Maiká, a gente tava, acho que o Kleber estava nessa, porque eu tô sempre gozando do Chico sobre isso. A gente tava no sítio lá do Pedro Ernesto, Pedro fazia aquele churrasco lá, leva o Kleber? Sim. E a gente tava lá, eu acho que era um sábado isso. E o Chico tava se preparando para viajar. Ele tinha uma namorada, não sei onde. Isso pode ser contado porque já faz uns 15 anos ele nem imaginava conhecer a esposa dele. Campo Grande. E eu senti que ele estava muito nervoso, muito tenso. Não sei se aquele namoro ia terminar ali. É uma coisa assim. E estava meio mal de dinheiro. O dinheiro que entrou foi todo para comprar uma passagem para ir para o Mato Grosso. E daqui a pouco entra o grupo musical, sei eu quem estava lá com o Pedro, metendo uma sertaneja. E a imagem foi para o Chico e só o Chico cantou. Eu não lembro qual era aquela música, eu chamo ele de sertanejo. Ele cantou com a tristeza que nenhum Chitãozinho e Chororó da vida conseguem ter, uma interpretação sofrida, um troço assim. Puro sentimento. Puro sentimento. Que música era aquela aí? Como diria o Bolinha, a música que meu Brasil canta. Que música era aquela, Chico? Eu não vou lembrar qual era a música, mas eu lembro bem da situação, porque eu talvez tenha sido o grande exemplo do que os sertanejos pregavam naquela época e se estendeu até hoje, né? Que é a chamada sofrência. Eu estava na sofrência. E quando tu canta esse tipo de sertanejo, né? Hoje aí, consagrado pela Marília Mendonça e todos os outros artistas do gênero, tem que ser com sofrimento mesmo, não adianta. É aquela música para tu te rasgar chorando, cantando. E, pô, eu tava, imagina, namorando à distância. Na verdade, ela morava em Brasília, ela é de Dourados, ela estudava em Porto Alegre, que foi quando eu a conheci. Aí ela foi para Brasília para fazer um concurso no Instituto Rio Branco, para ser diplomata.
e ficou morando lá. Então o nosso namoro era Porto Alegre e Brasília. Só que os pais dela moravam em Campo Grande. E aí eu ia passar lá o Natal e o Ano Novo, passar 10 dias lá na casa da família dela em Campo Grande. Mas assim, eu gastava todas as minhas economias numa passagem Porto Alegre e Brasília, ou mandar flores, né? Porque mandar presente, aquela coisa toda, que eu tinha que me fazer presente, né? Só que a equação não fechava, né? Eu queria ter dinheiro para fazer as coisas, mas não tinha. E aí lembra, Baicá e Kleber, ele lembra de todos os detalhes. Imagina a repercussão disso dentro da casa dele hoje. A sorte é que a minha atual esposa, a Camila, ela logo que eu cheguei em São Paulo, ela foi a minha melhor amiga. Eu não sei se é bom ou ruim, mas ela sabe de tudo. Ela soube de tudo porque até porque eu comecei não, né? Foi nessa época que eu comecei a escrever os meus contos e tal sobre relacionamentos, cotidiano amoroso. Então a Camila, em determinado momento, ela olhava uma crônica e falava assim: essa aqui é a fulana, né? Essa aqui é a ciclana, né? Não sei o que. Então isso facilitou um pouco a minha vida. Mas qual é a música sertaneja que tu gosta hoje? Que é de sofrência mesmo. Eu escuto isso aí, Jorge Mateus, Marília Mendonça, Henrique uma Juliano. Música. Tá, mas uma escolhe música? Uma. Qual é a música tua preferida sertaneja? Pô, preferida? Pra sofrer, que tu canta mais. Tu tá no carro, daqui a pouco tu tá cantando ou tá ouvindo? Tu vai querer que eu cante aqui, é isso? Exatamente. Nós até podemos chegar aí, mas primeiro eu preciso saber qual é a música. Não, eu te conheço, Silvio, há um tempinho. O Silvio é aquele provocador, aquele entrevistador provocador que ele vai arrancando de ti, sabe? Aí quando tu vê, tu tá entregue. Eu conheço. Qual é a música? Bom, eu vou lembrar uma clássica de um cara que está nos anais da música, não só sertaneja, mas da música brasileira como um todo. Eu tenho certeza que vocês vão saber cantar a música e também o intérprete, porque ele realmente é muito conhecido. E reparem no verso. Tá. O nome da música, primeiro? Vamos lá. O nome e quem canta? Não. Eu vou ter que falar isso depois só. Então tá. Então comece, por favor. 1, 2, 3, comece a cantar, Chico Garcia. E tem a ver com o momento atual aqui agora. Né? Tem a ver com o momento atual, vocês vão entender. A culpa é sua se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava e agora vai. Que droga de amor é isso que sentia? Antes eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você. Mas que coisa! Mas que sofrência isso, Kleber e Júnior Baicá! Isso aí é para cortar os pulsos com uma gilete enferrujada, pelo amor de Deus. Meu amigo. De quem é essa? Quem é que canta essa música aí? Essa música é de um cara que o nome dele já diz tudo. Wesley Safadão. Muito bem. Esse trechinho aí vai ser com tranquilidade tirado, né, o Maicá? Vai ser editado, isso aí vai viralizar. Vai chegar até o jogo aberto. Não sei se tu normalmente canta no jogo aberto, isso vai chegar no Brasil inteiro. Então te prepara, meu velho. Não, eu já dancei pagode e já me vesti de Robin no jogo aberto. Cantar ainda não aconteceu. Isso eu vi, acho que até saiu de ambulância já. Já também. Mas cantar não. Cantar ainda não. Teu amigo Everton lá de Belo Horizonte vai gostar de ouvir isso aí. Nossa senhora, meu Deus, eu tô morto. Bom. Obrigado, viu? Foi legal. É por aí, Chico. Esse programa tem aqui disso, é assim. Como é que tá o futebol? Quando é que volta o futebol em São Paulo? Como é que tu interpreta tudo que está acontecendo aí, Chico? Silvio, tu sabe que vocês estavam falando aí da questão do gauchão e das zonas, né, do mapa de cores aí do Rio Grande do Sul, algo que, pelo que a gente está vendo, está sendo copiado em outros estados. E aqui em São Paulo há uma definição sobre isso também, só que
tá existindo, nesse momento, uma falta de consenso aí de algumas prefeituras e o governo do estado. Tanto que o governador João Dória, que foi desde o início um adepto do isolamento, resolveu flexibilizar no momento mais crítico. Só que o prefeito Bruno Covas, aqui em São Paulo, por exemplo, vetou e estendeu a quarentena até o dia 15. E isso envolve também os clubes de futebol. Só que vamos lá, para a volta do Paulistão, você depende das prefeituras locais. Então a gente tem algumas regiões, por exemplo, a Grande São Paulo, ela ainda está numa fase crítica. E mesmo que a capital daqui a pouco seja de uma cor laranja, que seria a fase 2, todo o entorno de São Paulo está na fase vermelha, que é a fase mais crítica de casos do coronavírus. Só que não adianta você liberar a capital e proibir, por exemplo, cidades da Grande São Paulo ou o inverso, porque as pessoas que moram em Cotia, em Guarulhos, em Taboão da Serra, elas trabalham em São Paulo. Então, esse vai e vem, você não consegue proibir. E aí, o que acontece? Os clubes aqui em São Paulo, eles definiram numa reunião com a federação que eles só iriam voltar a treinar ao mesmo tempo para não haver disparidade técnica e só quando houvesse uma data para o retorno da competição, que nesse momento é inviável. O que aconteceu? O Bragantino ontem voltou aos treinos, porque Bragança Paulista liberou. Só que a Federação Paulista lavou as mãos, disse que era um acordo entre os clubes, e os clubes estão pé da vida, né? O Santo André, por exemplo, que era o time de melhor campanha até a paralisação, tem no seu estádio hoje um hospital de campanha. O elenco todo teve seus contratos encerrados. Ou seja, eles precisam renovar esses contratos, chamar os caras para estender por mais um mês, Chico, 6 jogos que precisa completar. Tava vendo a notícia agora, o Léo, o zagueiro do Cruzeiro, acabou de testar positivo pro Covid. Isso O próprio Bragantino. Mais um exemplo, o próprio né? Bragantino que testou tem 2 casos. Ou seja, o consenso que a gente elogiou semana passada, os clubes aqui em São Paulo, diferente do Rio, estão pensando juntos e tal, o Bragantino furou essa fila. E aí amanhã tem mais uma reunião que provavelmente os dirigentes vão cobrar do Bragantino, né? Como assim, cara? A gente tinha combinado uma coisa e vocês fizeram outra, mesmo com a liberação da prefeitura, aí não tem uma data para o retorno. A gente combinou de voltar junto, o Palmeiras aqui está com tudo pronto para voltar, mas não vai voltar porque acordou com os clubes. Então, isso ainda vai dar muita repercussão. Eu acho que não é momento, Silvio, não tem como a gente, especialmente aqui em São Paulo, acho que aí a situação está um pouco mais controlada. Florianópolis não tem casos, não tem mortes, né, há um mês. É uma situação diferente. São Paulo é o epicentro. E Rio de Janeiro também. Não dá para pensar no futebol agora. Fala, Kleber. É por aí, né? E é uma situação diferente de estado para estado e de pensamento para pensamento, né? O que o Rio de Janeiro está fazendo é um absurdo, né? O Flamengo e o Vasco foram a Brasília para pressionar a volta, tentando levar os treinamentos para Brasília, que é uma sandice maior ainda, né? O Rio de Janeiro está dividido e em São Paulo mostrou uma ideia bem inteligente de consenso, né? E eu fico preocupado com o restante da temporada, né? Tá, tudo bem, vamos fazer na marra o Campeonato Carioca. E depois, será que eles vão pressionar para começar o Campeonato Brasileiro imediatamente? A situação está fora de controle, não tem um pensamento, não tem uma política, né, que unifique o tratamento da questão no Brasil inteiro. Então, esse ano vai ser de uma dificuldade imensa para realizar qualquer coisa. Acho que encerrar os campeonatos estaduais, principalmente aqui no sul do país, onde a situação é mais tranquila, já pode ser considerado uma vitória. Sabe, Maicá, lá em São Paulo, de onde está falando o nosso convidado Chico Garcia, o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, deu uma entrevista sobre a questão do racismo. E ele respondeu assim, essa questão aflorou muito nos Estados Unidos. É uma discussão bem doida para se chegar ao consenso. O que houve lá foi brutal, foi uma covardia. Aqui no Brasil existem algumas situações, mas eu vejo em algumas situações que se tratam como racismo, o que é totalmente desnecessário se tratar como racismo, disse o Luxemburgo. Isso que aconteceu é racismo, lá nos Estados Unidos, né? Existiu uma ira, uma raiva. Da mesma forma como morre muito branco também de formas agressivas de sacrificar. É complicado, muito, muito complexo, continuou. E aí vamos para o final. Eu discuto muito no futebol, que é a minha área. Acho que os atos de racismo no futebol são provocados. Eu achava que deveriam ser, deixa eu ver uma coisa aqui,
deveriam ser deixados de lado. Dão muito prestígio, muita moral à maneira como se trata o racismo no futebol. Nada mais é do que uma bobagem, ao meu ver. Como é que o Vanderlei Luxemburgo, Júnior Maisca, diz uma disparidade desta? Pois é, eu fiquei surpreso com Aliás, isso aí, um Silvio. disparate desses. Disparate, é. Eu fiquei surpreso com isso aí, Silvio, porque o Luxemburgo sempre teve um posicionamento diferente desse consenso do futebol, né? Que ele é um cara que com ideias bem progressivas, assim, pra frente, um cara que defende causas e bandeiras aí, que estava falando muito sobre questão de isolamento, quarentena e outras questões também sociais. E agora deu essa deslizada, essa relativizada aí em problemas mais sérios, né? Mas também, por outro lado, eu vou te dizer, tá? Eu acho que às vezes a gente leva a sério a opinião de muita gente que não tem nada para dizer. Sabe? Eu até ia perguntar isso, né? O que é pior? Não se posicionar ou se posicionar de uma maneira completamente atrás? Lógico que cada um tem o direito à sua opinião, né? Mas o Luxemburgo, ele saiu da pista completamente. É aquela velha frase acho que é do Abraham Lincoln, né? Que é do Churchill. O Churchill tá fazendo muita frase. O Churchill tem feito várias frases, né? Mas não é, eu acho que é do Abraham Lincoln, que diz que é melhor ficar quieto e as pessoas acharem que tu é um idiota do que tu abrir a boca e elas confirmarem que tu é um idiota, né? Então, às vezes é melhor, se a pessoa não tem o que falar, é melhor ficar quieto realmente, né? Aliás, eu não sei se é do Lincoln, enfim. Mas eu fiquei surpreso com isso aí. O Luxemburgo sempre foi um cara pra frente, só que às vezes a gente... É claro que são duas discussões, né? Eu acho que pessoas como, por exemplo, o Neymar é um cara que não se posicionou, é complicado. O Neymar, ele parece ser um cara que tá sempre alheio, né, à realidade, nunca tá por dentro do que tá acontecendo. A eterna criança, né, o eterno adolescente, uma síndrome muito clara de Peter Pan. Mas, por outro lado, até que ponto a opinião dessa gente importa também, entendeu? São pessoas que vivem num mundo completamente paralelo, enfiado em hotéis, ganhando salários astronômicos. São pessoas que não batem o pé aí na poeira do dia a dia, né? Estão muito distantes da realidade. Ao contrário do jovem Jean-Pierre, que tem posicionamento político, que se manifesta, né, e que se manifestou também a respeito da questão do racismo. Certo. Chico, o que tu pensa disso, Chico? Olha, Silvio, eu acho que o grande problema é exatamente isso que o Maicá acabou de citar. Poxa, e essa fala do Luxemburgo, ela fala muito, ela diz muito do que a gente vive e do quanto nós precisamos ainda debater o tema. Se um treinador que treinou a seleção brasileira, que tem um currículo maravilhoso, que treinou o Real Madrid, que tem uma carreira internacional e é um dos mais vitoriosos de todos os tempos aqui no futebol, consegue ter esse grau de alienação ao que vivemos e desconhecer a nossa história e desconhecer o que representa, o que significa o racismo, não só no futebol, como na sociedade, a gente entende o que estamos vivendo. Quando um cara com essa representatividade fala algo assim, a gente entende que precisamos debater muito mais. Que a gente talvez tenha avançado algumas casas, mas estamos muito longe do ideal. E que as novas gerações precisam chegar no nível profissional do Luxemburgo e ter noção do que acontece. E ter noção do que o que você fala repercute, tem peso. Eu, obviamente, hoje, se você colocar um do lado do outro, eu hoje, sobre o racismo, gostaria de ouvir o Roger Machado. Eu acho, Silvio, que o Luxemburgo tá para a questão do racismo como o Flamengo tá para o coronavírus. Porque o Luxemburgo, né, pelo histórico dele, pela representatividade, por ter passado como jogador, né, como um cara que repensou o futebol brasileiro, o treinador de seleção brasileira, se ele se posiciona, se ele abraça a causa, ele está acrescentando, né, tá botando conteúdo e botando peso dele nessa questão. A mesma coisa é o Flamengo. O Flamengo representa uma nação. Se os dirigentes do Flamengo acham que o momento é para voltar ao futebol e lixe-se o coronavírus, né, a doença que assola o Brasil inteiro e que impede que a vida de muita gente volte ao normal e até onde o Flamengo está envolvido, por exemplo, a Copa Libertadores da América não vai sair enquanto o Brasil não resolver essa questão. O Flamengo se abraçasse a causa do coronavírus, né, botando a força que tem junto à sua torcida, a situação no Rio de Janeiro e no Brasil seria outra completamente. As pessoas elas preferem fazer o que é o mais fácil e não o que é certo, né? Sabe, hoje os Estados Unidos estão entrando no 10º dia de protestos e de manifestações, que já começaram lá.
O racismo, como a gente tem falado aqui no programa, ele agora, de certa forma, está sendo debatido, discutido com manifestações quase que no mundo inteiro, ou pelo menos em alguns países importantes do mundo. Isso vai chegar realmente no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, ontem, e aí a questão do racismo com a abordagem dos veículos de comunicação. A Globo News ontem, de certa forma, fez um meia-culpa, porque ele apresentou o seu programa, Globo News em Pauta, ontem à noite, apenas com jornalistas negros. E ontem mesmo a gente falou aqui que, anteontem, a Globo News apresentou um programa de abordagem sobre o racismo com 7 jornalistas brancos e nenhum negro. E eu voltei a escrever ontem a respeito desse assunto. Não é que o jornalista branco não possa interpretar, não possa se manifestar, não possa debater o racismo. Muito ao contrário, tem que falar, especialmente aqueles que estão, por exemplo, que têm muito conhecimento no assunto, que se aprofundam, que leem a respeito do racismo no mundo todo, de uma forma geral. É evidente que é isso. Eu não quero dizer que jornalista branco, vocês, por exemplo, 4 jornalistas brancos, têm toda a autoridade para falar a respeito do assunto e devem falar. O que eu quero dizer é que, numa mesa de debates sobre o racismo, estou repetindo isso aqui no programa, abordado por jornalistas brancos, também jornalistas negros têm que participar, porque estes são o que evidentemente, é a classe que sente na pele a ofensa racial. Então, a Globo News ontem se manifestou e fez uma meia-culpa ao apresentar o programa apenas com jornalistas negros. É como, Maiká, Kleber e Chico, como se a RBS, nos seus veículos de comunicação, a RBS principal meio de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, resolvesse tratar do tema. E como tem tratado, apenas com jornalistas brancos. Evidente que jornalistas negros da RBS deveriam participar. Por exemplo, vai na 0 Hora e puxa o Renato Dornelles para se manifestar. Ah, não, o Renatinho foi demitido. Então, vou fazer o seguinte, vai na 0 Hora e busca o Jones Lopes da Silva para se manifestar. Ah, não dá, o Jones foi demitido. Não, vai na 0 Hora, na fotografia, e traz o Luiz Armando Vaz para se manifestar numa mesa de debate sobre o racismo. Não dá, Luiz Armando Vaz, agora eu lembrei, foi demitido. Não, então tá, então vamos fazer o seguinte, na 0 Hora e na Rádio Gaúcha, nesse combo, busca o Luiz Henrique Benfica para se manifestar numa mesa de debates sobre o racismo na RBS. Mas não dá, o Luiz Henrique Benfica foi demitido. Não, então vou fazer o seguinte, vamos chamar, e essa área o Chico conhece bastante, para se manifestar numa mesa de debates da RBS, com a participação sobre o racismo, com a participação de jornalistas brancos, mas que deve ter a participação de jornalista negro, vai lá e busca o Márcio Chagas para se manifestar. Não, mas não dá, agora eu estou me dando conta, o Márcio Chagas foi demitido. Opa. A propósito do Márcio Chagas, eu quero saber lá adiante quem vai assumir o lugar do Márcio Chagas, como analista de arbitragem também na televisão, gostaria de saber, porque esse assunto, lá atrás, em determinado momento, lá dentro já foi abordado, e eu até acho que o Márcio Chagas, que estava tudo decidido que ele seria lá atrás demitido, só não foi porque ele fez uma manifestação racista, aliás, contra o racismo, um texto muito forte que andou pelo Brasil. E o Márcio Chagas, a partir daí, começou a dar entrevistas no Brasil todo a respeito desse assunto. Mas eu tenho a informação de que ele seria demitido lá, para ser substituído. Vamos ver agora. Agora, em plena pandemia, o negro Márcio Chagas foi demitido. Eu quero ver ali adiante quem vai assumir na RBS TV, por exemplo, esta função de analista de arbitragem. Mas eu queria colocar isso aí, porque eu acho que as mesas de debates no Brasil sobre o racismo devem ter jornalistas brancos participando, sim, devem ter jornalistas brancos, mas necessariamente precisam ter jornalistas negros também participando. Perfeito. Fica pouco a agregar, viu, Silvio? Eu tenho esse hábito, eu adquiri esse hábito recente de ficar me questionando. Eu tive um professor negro, e eu volto e eu não consigo lembrar. Onde eu vou no supermercado, nos restaurantes, eu consigo perceber a presença de negros e a gente tem dificuldade. E aí a gente tem que entender o que é isso, que é o chamado racismo estrutural, que não dá espaço muitas vezes, porque, vamos combinar, tudo que a gente cobra no combate ao racismo
é representatividade. E se nós temos a população, a maior população negra do mundo, nós precisamos ter essa proporção em todos os segmentos. E a gente sabe das dificuldades por conta de uma herança terrível do negro conseguir o acesso à escolaridade, ao ensino superior e, consequentemente, no mercado de trabalho. Então, vira uma bola de neve que, quando a gente olha para as redações, e também por escolhas de gestores, você não encontra. E como que você não encontra? Por que você não encontra? Está na origem. E aí a gente tem que cada vez mais debater o tema para que a gente tenha essa pluralidade e representatividade para chegar no resultado final e ter oportunidade igual para todos. Hoje não há, hoje não existe essa oportunidade igual, infelizmente. Júnior Baicá, Kleber Grabowska. Eu achei legal essa sua referência, Silvio, a respeito de ex-colegas da RBS, que eram tão poucos que a gente se lembrou de praticamente todos. Não? Baicá. A gente tem uma dívida histórica, né, Silvio? Nós, como sociedade, de novo, vou citar esse livro aí que nós estamos lendo, tu também está lendo, Silvio? Escravidão. O Escravidão, né, do Laurentino Gomes. Que eu li, fantástico. Que é um dos maiores pesquisadores aí da história do Brasil, enfim, desde a chegada dos portugueses. Porque o Brasil não foi descoberto, né? O Brasil foi invadido. Os índios foram dizimados, né? E os portugueses invadiram o Brasil, mataram os índios e escravizaram os negros, né? Começaram o contrabando, o tráfico de escravos. Enquanto a nossa sociedade não... E assim, nunca vai ser uma dívida paga, né? A escravidão, o que foi feito, essa dívida é impagável. Mas enquanto a sociedade, olha, ao redor do planeta, a Europa, os países da América, enquanto não houver um consenso de que os países devem à comunidade negra, que não é uma questão de assistencialismo, que é reparação histórica, né? Não é cota, não é doação, não é concessão, é uma reparação, é uma dívida. Enquanto não for aceito e enquanto boa parcela da nossa sociedade branca não entender isso, não for aos livros, não for buscar aprender, sair do WhatsApp, sair do Facebook e for entender o que aconteceu, enquanto não acontecer isso, nós vamos seguir com esses problemas. A escravidão não foi boa para ninguém, não foi nem economicamente foi boa para o Brasil. Se é isso que as pessoas se importam tanto, uma das grandes causas da nossa desigualdade, dos nossos problemas, né, é a escravidão. Então eu acho assim, Silvio, é um reflexo, né, os veículos... Ontem eu te mandei ali a foto lá do pessoal da Globo News, que fez um programa todo com jornalistas negros, né, e assim, as salas de aula da faculdade estão brancas, as redações estão brancas, a política é branca, entendeu? Então, isso precisa ser mudado. A gente precisa trabalhar melhor esse conceito de reparação histórica ao negro, né? Não é assistencialismo, não é doação, não é esmola, não é isso. As pessoas precisam entender que os países têm uma dívida histórica e praticamente impagável com a raça negra. E o nosso papel de branco aqui é ouvir, né? Ouvir, tentar fazer um mundo melhor, mas principalmente ouvir, nos colocar no nosso local de fala. Eu acho isso muito importante, né? Ouvir o negro, ouvir a mulher, ouvir o transexual, ouvir o homossexual, para que a gente possa melhorar a nossa sociedade, porque enquanto a gente continuar assim, esses conflitos serão cíclicos, a gente nunca vai resolver nada. Bom, Maicá, quanto tempo temos de programa aí? Acho que estouramos, Silvio, já nos passamos do... Então nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, nos próximos dias o Chico volta a participar. Esse local aí tá maravilhoso. E segundo, tu vais receber hoje uma proposta do Grupo Bairrista para sair da Bandeirantes. Tá, Chico? Posso te adiantar que é coisa forte. Opa, tenho certeza, esse grupo aí eu vou te falar. Para entrar, eu falei para ele, para entrar já tá difícil, cara. Eu tô esperando essa proposta, ó. Não, e na proposta, pode ter certeza, vai ter um adendo ali que te possibilita trabalhar de garçom, inclusive. Ah, entendi. E cantar também? Cantar também. Então, tudo então, isso está dentro do combo.
A gente vai tentar reviver o almoço com as estrelas e aí o Chico tem que participar. Muito bem. Chico, muito obrigado, meu velho. Vamos fazer um próximo aí. Com certeza, eu peço perdão aí pela estrutura. Pô, eu sou um cara que, né, lá na minha casa eu tenho um ring lightzinho, investi, botei uma luz, mas é que realmente o horário me pegou saindo do jogo aberto. Foi muito legal participar. Eu sou pupilo de vocês, sigo ainda acompanhando vocês e guardo com muito carinho todas as nossas histórias aí. É gratidão realmente que eu tenho pelo que vocês me acrescentaram como profissional. Obrigado mesmo. Muito bem. Chico Garcia, o nosso convidado especial direto de São Paulo. Kleber, obrigado. Maiká, obrigado. Tempo estourado e o Bairrista FC fica por aqui. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.